Então Deus colocou no nosso coração. Isso nasceu no coração realmente de Deus, né? De realmente colocar ministério com famílias. Jesus é Senhor. Porque além de Salvador, Jesus precisa dirigir, o chefe do lar precisa dirigir, a esposa, né, os filhos, e todos precisam estar debaixo da unção do Senhor. É verdade, a gente até brinca, fala que a gente faz um casamento a 3, né? É verdade. Quer dizer, o marido, a mulher e principalmente o Senhor Jesus. Cristo, com certeza. Que está ali, a gente aprende tudo para a nossa vida, a gente costuma dizer isso aqui no nosso programa, Pastor Nelson. Sim. Que todas as direções para a nossa vida se encontram na Palavra de Deus, né? Verdade, com certeza. Na Palavra de Deus a gente vai encontrar todas as direções, principalmente para a família. Principalmente, que é a base de todas as coisas, né? E quanto tempo tem esse ministério? Márcia, esse ministério tem mais ou menos 17 anos, 17, 18 anos. Ele começou quando a gente estava ainda no seminário. Nossa tarefa no 4º ano foi estar cuidando de alguns casais. E aí nasceu essa vontade de realmente trabalhar. Mas sempre fizemos isso paralelo, sendo pastor de igreja e coisas assim, ainda fazendo o trabalho, viajando, fazendo conferências e coisas assim. Mas de 5 anos para cá, nós estamos quase que, praticamente fazendo esse tipo de trabalho voltado especificamente para a família. Né? Então, tem mais ou menos 5 anos que tempo integral. Agora, não podemos deixar de dizer aqui que nós estamos na Igreja Batista da Renascença, é uma porta que Deus nos abriu, tremenda, né? E através dessa integração que nós fazemos ali, realmente a gente consegue atingir pessoas, né? Aconselhar casais e conseguimos viajar nos finais de semana, né? Que é muito importante isso. A gente tem que estar sob a cobertura realmente da igreja, o meu pastor, eu sou pastor e tenho o meu pastor, que é Rubens Schreiber, né? É meu pastor, então... Inclusive, um abraço para os nossos queridos irmãos da Igreja Batista Renascença, pastor Rubens. Eu quero já aproveitar desde já e falar duas coisas, duas notícias boas para você. Se você tem alguma pergunta, você está passando por alguma dificuldade, tem alguma dúvida que você quer mandar para o pastor Nelson, mande a sua pergunta para 3292-1070, rapidinho, o pastor Nelson vai responder. E a outra notícia, o pastor Nelson trouxe para a gente 6 livros, né, pastor? Mostra o livro. Nós temos aqui, pessoal. Isso aqui eu trouxe para você, um presente, obrigada. viu? Maravilha. É o livro que estamos lançando agora, no dia 27 de outubro, no próximo domingo, às 10 da manhã e às 7 da noite, na Igreja Batista da Renascença, nós estamos fazendo o lançamento deste livro. Inclusive, o preço de capa dele é R$ 9,90, mas no dia ele vai ser vendido a R$ 8,00. Então, maravilha, é importante participar conosco lá. Mas nós temos outros 2 livrinhos, Aprendendo a Relacionar-se com os seus filhos, muito importante. Olha que maravilha, gente, é um tema tão atual, tão importante. Como administrar os conflitos na família, também é outro, né? Nós temos os nossos CDs com mensagens, aqui nós temos uma mensagem muito interessante. O que separa pessoas? Pode mostrar você mesmo. O que separa ali pessoas? Ali para aquela câmera 2. Dicas importantes para quem quer andar em vitória. Eu creio que todos nós queremos, com certeza. O que Deus pensa sobre o divórcio? Então, são 3 mensagens, né, aqui. Saindo da depressão, esse aqui também tem. Muito bom. Muitas pessoas vivendo um quadro de depressão. É verdade. Então, no finalzinho do programa você vai deixar o telefone, as pessoas que quiserem adquirir as suas mensagens também podem ligar. Mas eu só estava querendo dizer para as pessoas, você que quer ganhar um livro, um desses livros, são 4 livros em fidelidade conjugal e um de cada desses aqui. Então liga rapidinho e fala, eu quero ganhar o livro. E para 3292-1070, que nós vamos sortear, não são as primeiras pessoas que ligarem, hoje vai ser sorteio. Então todos vocês podem ligar, que nós vamos no finalzinho do programa está sorteando esses livros. Amém. Pastor Nelson, sim. O que levou o senhor a escrever esse livro, Infidelidade Conjugal? Você estava passando por muitos, aconselhando muitos casais que estavam passando por esse problema? De fato, nas nossas viagens, nas igrejas por onde nós temos passado, nós começamos a sentir esse clima tenso no ar, sabe? Mulheres com problemas, homens cujas esposas, né, deixaram seus maridos, foram viver com outros e tal. Então nós começamos a sentir essa problemática assim mais de perto também no gabinete pastoral, pessoas
procurando e estou me lembrando agora de dois irmãos, né, dois irmãos que tiveram o problema de infidelidade por parte das esposas, quase que simultâneo, né? Dois irmãos mesmo. Dois irmãos na carne, né? Então, e não eram evangélicos, né? E então a gente teve que trabalhar essa questão. Então é um negócio muito sério, muito sério. Inclusive no livro eu coloco uma coisa muito interessante, uma pesquisa que nós fizemos. 65% das mulheres estão até na faixa de 40 anos, para você ter uma ideia. Aliás, 65% dos homens, perdão, e 45% das mulheres, até a faixa de 40 anos, já tiveram alguma experiência na parte de infidelidade conjugal. É uma estatística muito alta, né? E a nível de divórcio, só para pegar um gancho aqui um pouquinho, no Brasil, para você ter uma ideia, nós estamos chegando à faixa de 200 mil divórcios ao ano. Então isso basta dizer que para cada 4 casamentos, um fatalmente termina em divórcio. É terrível essa Então o Ministério com Família Jesus é Senhor é uma gota dentro do oceano para poder trabalhar essa questão, incentivar, resgatar, porque nós somos a favor do resgate, né? Da restauração. Nós vamos com o casal até as últimas consequências, né? Então é para isso que nós estamos aqui. Quero mencionar que nós não fazemos esse trabalho sozinho. Né? Minha esposa, ela tem um compromisso, por isso ela não pôde vir, né? Mas nós trabalhamos juntos, né? Ela chama Solange, e nós viajamos juntos, trabalhamos esse contexto. Às vezes nós chegamos nas igrejas, eu falo para os homens, temos um tempo com os homens, ela fala para as mulheres, e acabamos nos entendendo direitinho, né? Ela também prega, é pastora, né? Então nós fazemos o trabalho realmente juntos, né? Maravilha. E agora estamos integrando os filhos, né? A capa desse CD, quem fez foi o meu filho, né? Mesmo? A capa do livro que está na sua mão é o meu filho que fez. Olha, né? Gente, então a família toda talentosa mesmo. Sim, a minha filha, eu vi o seu programa outro dia, que você estava falando sobre surdos. Isso. Ela tem esse ministério também, de Libras e coisas assim, né? Que maravilha. Então, realmente... Quantos anos eles têm? Minha filha está com 22 anos, né? Está fazendo pedagogia, né? E meu filho vai fazer, já tem o 2º grau, está fazendo agora o cursinho, né? E já está craque desse jeito nas artes. Está começando, Deus está abençoando a nossa família, não resta dúvida. Pastor Rubens, eu queria que você contasse para gente. Desculpa. O pastor Rubens é meu pastor. É o seu pastor, né? Você falou como pastor Rubens, eu fiquei com o Rubens na cabeça. Pastor Nelson, eu queria que você contasse para a gente 2 testemunhos. Escolhesse, dentre tantos que você tem com certeza, 2 testemunhos de famílias que foram restauradas, né? Que passaram por um momento de restauração através do seu ministério. Sim. Eu estou me lembrando agora de um casal. Não tem muito tempo isso, e eu quero mencionar o seguinte: nós temos um ministério através da internet, onde nós aconselhamos, as pessoas entram no nosso e-mail, né, e às vezes pedem conselhos e coisas assim. E uma pessoa do Mato Grosso do Sul, longe, eu só conheci assim através da fotografia que eles me mandaram depois de casamento deles. Uma menina com problemas seríssimos, né, com o relacionamento com o marido, falando em separar e coisas assim. E aí nós começamos a escrever para ela, trocar ideias e mostrar que o fundamento está na palavra de Deus, né, que ela pudesse dar um tempo. E ela começou a abrir o coração, né, mesmo à distância, por e-mail, e Deus fez realmente um reboliço na vida dessa menina. Então era uma alegria quando ela abria os e-mails, né, com as mensagens e coisas assim, e depois ela mandou a foto do casamento e a restauração. Graças a Deus. Esse é um caso assim, fantástico por e-mail. Outro também por e-mail, que eu estou me lembrando aqui, é uma pessoa que também com um problema seríssimo com o esposo, muito sério. E ela entrou no site, a gente começou, se conheceu, fizemos uma conferência na igreja, se me falha a memória, igreja metodista de Cabo Frio, igreja central, e o casal até foi, assistiu, mas era muita gente e nós só tivemos uma noite só, não deu para conversar, naquele tumulto na saída, e depois quando nós chegamos em casa o e-mail estava lá, sabe? Nós fomos, assistimos, mas não nos aproximamos, mas o problema continuava, né? E um dia ela saiu de casa.
E quem me telefona, não passa e-mail, é o rapaz. E ele diz, minha esposa, eu estou aqui no escritório, não consigo trabalhar, porque tem esse detalhe também, sabe? Depois que as mulheres vão, é que os homens veem o que perdeu. É verdade, é verdade. Isso tem acontecido demais, sabe? E então ela mandou um e-mail para nós e nós começamos a conversar sobre essa coisa, mas o rapaz me telefonou, falou, o que eu faço aqui no escritório, né? Eu estou aqui chateado, minha esposa foi embora e o senhor pode fazer alguma coisa? Eu falei assim, eu não posso fazer nada, mas Jesus pode fazer. Né? Então nós tivemos uma ideia que assim, foi uma ideia que só aconteceu naquele momento. Né? Eu acho que nós nunca mais fizemos isso. Eu conversei, eu falei, espera um pouquinho. Falei com a minha esposa, vamos convidar esse casal para vir na nossa casa? E eles vieram. Olha. E eles viajaram 600 quilômetros. Que bênção. E só para encurtar, para você ter uma ideia, nós vimos aquele casal abraçados na nossa casa, perdoando um outro. Foi fantástico o que Deus fez. Ai, vocês não estão vendo, né? Mas nós estamos nós dois aqui quase chorando, porque é maravilhoso ver que existe vida, existe esperança, onde é o amor do Senhor Jesus, a restauração, né, Pastor Rubens? Pastor Nelson. Pastor Nelson, eu vou fazer uma homenagem ao Pastor Rubens aqui. Pastor Rubens, a pessoa deveria ter vindo com ele, né, Pastor Nelson? É um homem muito dinâmico, uma igreja tremendamente alegre. A gente tem ouvido falar. Muito alegre. E a gente fica muito feliz em saber e dizer que vale a pena a gente fazer a obra de Deus dessa forma, né, Pastor Nelson? Inclusive, ele fez o prefácio do livro, né? Então, depois nós vamos ler. Sim. Nós vamos voltar a conversar com você daqui a pouquinho. Tá certo. Não perca ainda hoje. As empresárias Bebel Chaves e Cristina Barbosa vão ensinar uma receita de camarão com pimenta e mel. É o camarão ao mel com pimenta rosa. Daqui a pouquinho no Espaço Mulher. Não saia daí. Estou aqui para mostrar a vocês o meu cartão de compras X-Card. Agora, eu não passo mais aperto quando estou sem dinheiro. Com o X-Card, eu compro em supermercado, açougue, sacolão, farmácia e ainda vou ao médico e ao dentista. O limite do cartão é de 40% do meu salário e pago com tranquilidade. Tá querendo também? Então faça agora o seu. X-Card, o seu cartão amigo. Ligue 3279-0062. Bolsa, né? Eu sou capaz de ficar quilômetros fora, olhando e comprando, né? Olhando, experimentando e indo embora. É verdade, comprar é uma delícia. Mas será que compra? Brinco, Deixe o verão acontecer em você. Le Soulier, Savassi, BH Shopping e Shopping Jardim. Venha conhecer o Café Copenhagen. Aqui você saboreia o melhor cappuccino com raspas de chocolate, mousses e o tradicional chocolate Copenhagen. E mais, espaguete, crepes finos e sobremesas de dar água na boca. Chame os amigos e passe horas deliciosas no Café Copenhagen. Rua Tomás Gonzaga, 469, Lourdes. Telefone 3335-6623. O charme e a elegância da alta costura esperam por você no ateliê Thelma Novaes. Modelos sofisticados, tecidos finos e exclusivos. Há 12 anos realizamos sonhos em grande estilo. O ateliê Thelma Novaes também cria vestidos de noiva inesquecíveis. Ateliê Thelma Novaes, Avenida Professor Mário Werneck, 2900, loja 14, no Buritis. Telefone 33780059. Venha realizar seu sonho. A natureza fabrica a matéria-prima que a Naturalis transforma em produtos para você. Na Naturalis você tem farmácia de manipulação e o melhor da homeopatia e da fitoterapia em produtos que respeitam a vida. Preserve sua saúde. Deixe a Naturalis e a natureza cuidarem de você. Naturalis. Telefone 3272-2828. As mulheres ruivas têm um charme todo especial. As loiras também são maravilhosas. Pensando bem, as morenas me fascinam. E você, quer ser várias mulheres em uma? Então use Realce Tom da Canechon.
Fórmula avançada com silicone e proteína de seda que nutre e hidrata enquanto colore. Realce Tom tem ainda exclusivo creme protetor para a pele. Realce Tom da Canechon, a cor que você quer, com o resultado que você esperava. Espaço Mulher, um oferecimento Realce Tom da Canechon, a cor que você quer com o resultado que você esperava. Estamos de volta aqui na Rede Super e vamos voltar aqui a nossa conversa com o pastor Nelson Rodrigues Gouveia. Pastor Nelson, Sim. sobre o livro agora especificamente, eu estou vendo que tem alguns capítulos aqui muito interessantes. E quando ele está falando o que é infidelidade, tem uma pergunta que eu queria fazer para você. Sim. O que leva uma pessoa a trair o seu cônjuge? Eu creio que há vários fatores, né? Mas no livrinho a gente coloca 6, eu gostaria de mencionar apenas 2. O primeiro é a diminuição gradativa do romantismo. A gente tem notado muito isso. No início do casamento, quando estão namorando ainda, né? E abraços e beijos e uma série de situação, mas depois que casa parece que muda, né? Não deveria ser assim, né? É verdade. Então, na medida que os anos vão passando, vamos deixando o romantismo de lado. O marido, de vez de levar a esposa para almoçar fora, né? Não é colocar a mesa do lado de fora, não. É levar para um restaurante, coisas assim. Ou, né, mandar flores, alguma coisa assim. Essas coisas Palavras, elogios, né? Dizer que ela é uma pessoa importante, faz parte. Por exemplo, a minha esposa são 23 anos de casado, né? 23 anos de namoro, De namoro, né, é fantástico, é fantástico. O pastor Márcio, o pastor Márcio Valadão, que costuma dizer assim, né? Os namorados deveriam beijar como os casados. E os casados deveriam beijar como os namorados. Porque quando está namorando, é verdade. Tá aqueles é beijos, tudo o contrário, né? E quando casa, vai parando. E a segunda coisa que eu noto que nós colocamos aqui também é o despreparo que a gente vê, principalmente na mocidade, que vai chegando para o casamento, né? Eu coloquei uma estatística aqui muito interessante. Infelizmente, 90% ou mais dos casamentos realizados no mundo, marido e mulher, não tiveram nenhum preparo para uma vida em comum. É muito grande essa estatística. Muito sério. E a gente andando pelas igrejas, a gente sente que a maior parte das igrejas não tem um ministério voltado para a família. É verdade. Então, esse é um trabalho que nós fazemos também. Quando nós chegamos, a gente senta com o pastor e fala, pastor, você tem que trabalhar. Implantar. Eu me lembro uma vez, nós estávamos em Cabo Frio, né? Teresópolis, perdão, e nós pregamos e uma senhora veio chorando, contar os problemas e tal, nós sentamos com ela, conversamos, mas naquela igreja tinha um ministério de família, e eu falei, você vai ser assistida agora, e eu chamei o casal, apresentei para eles, para eu vou embora, eu não sou daqui, mas você vai ser assistida, eles vão pegar o seu nome, vão ver o seu endereço direitinho e vão estar acompanhando você, né? É verdade. E tem ministérios muito bons, né? Casados para sempre, por exemplo, veredas antigas, uma série de coisas, mas ainda são muito diante do número, do quadro, é verdade. São poucos. Inclusive lá na igreja da Lagoinha tem o curso de noivos, né? Que é muito interessante, porque vai tratar exatamente o que você falou aqui, a preparação para uma vida a dois. É muito bom. Eles têm uma estatística também de que as pessoas que fizeram o curso de noivos, existem alguns casais que eles aconselharam, olha, vocês não devem se casar. Verdade. Porque ao longo daquele tempo eles viram que eles tinham algumas coisas que não eram tratáveis em termos dos dois juntos. E aquelas pessoas todas que seguiram os conselhos deles foram felizes, graças a Deus eles têm os índices todos comprovando. A gente vê que por causa dessas questões, eu citei apenas 2 aqui, o livro apresenta outras, mas isso leva com o tempo, a partir para outros relacionamentos. É verdade. Né? Nós contamos aí a historinha de Sansão e Dalila, que muitas pessoas conhecem, né? E a gente sente que é um relacionamento assim, muito
duvidoso, né? Umas situações assim muito complicadas que a gente vê dentro do casamento. É verdade. Então, quando vai passando os anos, a coisa vai ficando cada vez mais difícil, né? Então, tem algumas historinhas interessantes que ilustram determinadas situações dentro da área de fidelidade, coisas assim. As pessoas podem comprar o livro, então elas vão ler todas essas as historinhas e os conselhos aqui também. Sim. Pastor Nelson, quem o senhor tem visto ao longo desses anos de trabalho com casais que tem, não sei se você já percebeu, fez uma estatística, qual dos dois, o homem ou a mulher, tem mais dificuldade de abrir mão? Você fala de perdoar. De Assim, abrir mão, de mudar, de querer mudar mesmo, de perdoar também. Sim, porque eu noto, eu quero até aproveitar para contar uma história, que nós fechamos este livro aqui, justamente com a história de uma situação de infidelidade, né, que nós acompanhamos no nosso ministério e que talvez ilustra aí a dificuldade que tem algumas pessoas de abrir mão e de não perdoar determinadas situações. Eu me lembro que, em certa ocasião, eu estava na igreja, chegou um senhor, pela primeira vez que ele estava entrando numa igreja evangélica, e ele levava pela mão 2 crianças. E essas crianças, né, estavam com ele ali e ele queria conversar com o pastor, porque a esposa o havia deixado, estava vivendo com outro homem e agora estava numa situação muito difícil, porque além da esposa sair, ele tinha que cuidar das crianças e era muita coisa para ele. E ele estava frustrado, angustiado. E eu me lembro que nós marcamos uma reunião. 2 dias depois, alguma coisa, ele pôde chegar ao nosso gabinete e nós começamos a conversar. E na conversa eu perguntei para ele, falei assim, rapaz, durante esse tempo que você está junto aí com a sua esposa e tal, você não aprontou nada? Só a sua esposa que fez alguma coisa errada e tal? Eu falei assim, não, eu fiz muita coisa errada e me arrependo. Mas agora, o que eu faço? Ela foi e não quer voltar. Eu falei, a sua luta é legítima, porque você não está querendo que uma prostituta volte, você está querendo que a sua esposa volte ao convívio do seu lar. Então, o que nós vamos fazer? Eu quero te fazer 2 perguntas. Deus me deu 2 perguntas para ele. Primeiro, eu quero que você me responda, você ama a sua esposa? E ele disse, eu amo minha esposa, muito. E você está disposto a perdoá-la e recebê-la de volta e perdoá-la mesmo? Ele falou, amar sim, perdoar não. Então aquilo ficou, eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos parar aqui, vamos orar, tá? E depois a gente volta daqui a uns 2 dias para a gente conversar de novo, tá? E vamos colocar essa situação diante do Senhor, porque Deus vai nos dar a estratégia. E ele voltou 2 dias depois, nós sentamos para conversar e o Espírito Santo me falou as 2 perguntas de novo, sabe? Da nossa conversa, eu perguntei para ele, você ama a sua esposa? Mas antes de formular a segunda, eu falei com ele assim, presta atenção, dependendo de como você vai responder a segunda pergunta, né? Você vai ter, nós vamos ver resultados práticos dentro dessa coisa aqui. Então, para você ter uma ideia do que aconteceu, naquele dia, a esposa estava sendo alcançada pelo Senhor, lá onde ela estava. Eles marcaram um encontro. 1 mês depois, nós estávamos almoçando, todos em família, na casa dele. 1 mês depois, 2 meses, eles passaram por casados para sempre. E é uma bênção. Então, tem coisas assim. Nós fechamos realmente a pequena historinha nesse livro, né, para ficar demonstrado que o perdão ainda está em evidência. Amém, graças a Deus. A gente tem uma pergunta, a gente tem algumas perguntas, mas vamos dar tempo para a gente fazer todas. Sim. Eu quero te passar a pergunta da Neide. Ela perguntou o seguinte, pastor Nelson, qual a sua opinião sobre infidelidade conjugal, onde o marido trai a mulher com outros homens? Existe restauração para isso? Com certeza, com certeza. A base é o perdão. Né? E a estrutura nossa está em Jesus Cristo. Com Se certeza. Jesus, a pessoa precisa abrir o coração para Jesus para que os passos possam ser tomados. Né? Eu não digo que não seja difícil
né? É um trabalho, é doloroso, né? Porque é uma coisa que mexe nas suas emoções, na alma, né? E precisa uma coisa ser trabalhada, mas não é impossível. Para Jesus não tem nada Exatamente isso que eu ia impossível. falar, para Neide ter certeza, viu, Neide, de que para Deus nada é impossível. Nem esse caso que você está citando, que às vezes a pessoa não crê que Deus pode fazer, mas Deus pode transformar a vida dele, como a gente conhece, que transformou de tantas outras pessoas. É verdade. Por mais que a mídia hoje em dia, né, pastor Nelson, fale ao contrário, que trair não tem problema, casamento aberto, esse negócio de perdoar, não, se você foi traído, trai também, paga a mesma moeda, é tudo contra o que a palavra de Deus diz. E nós sempre ficamos com o que a palavra de Deus diz. É a melhor Não é opção mesmo? nossa. É a melhor opção. palavra. Pastor, a gente está triste porque o nosso tempo está acabando Tá aqui com certo, você, obrigado. mas eu quero que você deixe o seu telefone e as pessoas continuem ligando 3212-1070 para participar do sorteio dos livros do pastor Nelson. Nosso telefone é 3072